Alô, alô, tudo bem? Estamos de volta com as nossas dicas valiosas de raciocínio lógico e aritmético. E eu trouxe aí mais uma dica para você de geometria básica, aí envolvendo aí cálculos com triângulos, com losangos, quadrados, retângulos, assuntos aí também sempre recorrentes aí nas provas, principalmente aí dos tribunais. Então, eu trouxe aí mais uma questãozinha para você se divertir. Veja lá, acompanhe. Uma embarcação parte da cidade X em direção à cidade Y. Para chegar à cidade Y, o comandante determina que a embarcação deve navegar 2.400 quilômetros em direção ao norte e depois mais 1.000 quilômetros em direção ao leste. Qual a distância em quilômetros entre as duas cidades? Então, vamos lá, né? Vamos descrever primeiro o que ele está falando para você fazer em relação a esse trajeto para ver o que acontece, né? E o que vai formar lá, de repente forma-se uma figura. Vamos ver que figura que vai formar? Veja. Então, se eu partir de X, como ele está dizendo, tá? De uma cidade X, em direção à cidade Y, para chegar à cidade Y, o comandante determina que a embarcação deve navegar 2.400 quilômetros em direção ao norte. Então, vamos pensar que X está aqui embaixo, que norte está lá para cima, então ele sai de X para o norte, 2.400 quilômetros em direção ao norte. E depois que ele chegou nesse ponto, mais 1.000 quilômetros em direção ao leste. Então, vai sair da esquerda para a direita em direção a Y, que seria a cidade que ele quer chegar, tá? Aí ele para e pergunta, qual a distância em quilômetros entre as duas cidades? Você viu que eu fiz um trajeto de X para o norte e de norte para leste, chegando a Y. Tá? E formou-se ali esse trajeto. Só que ele quer a distância da cidade X à cidade Y. Tá? Então, quando a gente pede uma distância de uma cidade para outra, a gente pensa em distância retilínea, que seria dessas duas cidades. Ah, mas o trajeto foi um trajeto em L. Sei lá, de repente, o fundo, né, onde essa embarcação tinha que passar era muito raso, não podia seguir ali, ele tinha que fazer um trajeto diferente. Mas a distância da cidade de um ponto a outro é uma medida retilínea. Então, de X a Y. Vamos ver? Então, de X a Y, qual foi a distância? Colocando essa distância de X a Y, olha lá o que aconteceu. Formou-se um triângulo e, novamente, um triângulo retângulo. Agora, nós vamos pegar esse triângulo retângulo e vamos tentar achar essa distância, e aí com os dados que nós temos. Olhando para isso, vejo, e aí eu vou ter que aplicar lá novamente o nosso amiguinho Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Né, a soma do quadrado dos catetos, está ali. Muito bem. Quem é o nosso A? É o nosso D, né, na verdade. Então vamos pôr D ao quadrado. Isto é igual exatamente a 2.400 ao quadrado, que é um dos catetos, tanto faz a ordem aí, mais 1.000 ao quadrado, tá ok? Contas grandes, né? Eu poderia reduzir essas contas tirando os zeros, né? Porque como eles estão com duas decimais em comuns, 2 zeros a mais ali, poderia deixar 24 e deixar o 10. Tá? Mas vamos fazer com a conta toda aí, com esses valores todos. Essa distância ao quadrado vai ser igual, então, a 5.760.000, né? Que é 2.400 ao quadrado, mais exatamente 1 milhão, que é 1.000 ao quadrado. Tudo bem? Como eu disse, posso cortar zeros. Posso cortar 4 zeros dos 5.760.000 e 4 zeros lá de 1 milhão, para suas contas ficarem mais fáceis, né? Bom, a distância ao quadrado vai ser exatamente igual a 6.760.000. Aí, para resolver isso, como a gente já deu em outras dicas, basta você pegar e tirar a raiz quadrada do segundo membro, que seria a raiz quadrada de 6.760.000. E essa raiz quadrada, ou apenas a raiz quadrada de 676, né? Vai ser exatamente lá 26 ou 2.600. Aí no finalzinho você acrescenta os zeros. Tá? Quando você exclui zeros para a sua conta ficar mais fácil, no final você tem que lembrar de colocar esses zeros novamente. Então, sua conta vai por água abaixo, hein? Beleza? Então, cuidado aí, tá? Continuando, então a distância vai ser de 2.600, que é a distância que ele pediu entre uma cidade e outra, tá? E isso vai dar exatamente lá a alternativa B aí para você nessa questão, tá ok?
Então, vamos aqui, encerrando aqui mais essa dica valiosa para você. Espero aí que tenha te ajudado aí nessa situação e que te ajude também aí nas provas que virão, tá? Qualquer coisa, vem aqui estudar com a gente e nos procure. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.